Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém? Hoje nós vamos, como foi dito aqui na oração, dar continuidade à nossa série da carta de Tiago, a 20ª mensagem. E nós vamos considerar o texto que está lá no capítulo 4, versículos de 4 a 6. Então, abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, e hoje nós vamos considerar os versículos de 4 a 6. Enquanto vocês vão procurando, eu vou realizar um exercício imaginativo com os irmãos. Imagina um casal. O marido conhece uma moça pela qual ele se sente muito atraído, e ele acha a moça muito bonita. E por isso, começa a cada vez mais querer que a sua esposa se pareça com essa moça. Pede para a esposa mudar o cabelo, pede para a esposa mudar a forma de andar, a forma de vestir, a forma de falar, a forma física. Com o passar do tempo, em algum sentido, aquela ali já nem mais lembra a esposa que um dia ele se casou. Agora, imagine que aquela esposa é perigosamente suscetível a este comportamento de conformidade. Será que depois de um tempo e de tantas mudanças, o marido enfim ficaria satisfeito? Pronto, minha esposa alcançou o resultado que eu almejava. E então esqueceria a moça atraente? Provavelmente não. Ainda estaria com os olhos e o coração pecaminosamente voltados àquela moça. Agora vamos imaginar as igrejas. Digamos que frequentamos igreja, como nós, que estamos membros ou visitantes ou congregamos aqui em uma igreja. Mas então, na nossa vida, passamos a frequentar ambientes de festas, shows e eventos do mundo, reuniões do mundo, e começamos a refletir. Com o tempo poderíamos pensar, por que minha igreja não tem um jogo de luzes igual daquele show? Por que a minha igreja não toca o mesmo estilo musical que toca naquelas festas? Por que o meu pastor não prega igual aquele comediante? Ou então por que meu pastor não prega igual aquele coach, que só quer dizer que você vai em frente e você vai conseguir tudo aquilo que você imagina? Agora, avançando um pouco mais em profundidade, imagine se do mundo começássemos a absorver as ideias. E depois, com essas ideias em nossa mente, aplicássemos em nossas igrejas. Ideias feministas, ideias progressistas, ideias de liberdade sexual. E que o desejo cada vez maior nosso fosse que a nossa igreja se adequasse a essas ideias do mundo. Infelizmente, vemos que hoje em dia muitas igrejas cedem a esse tipo de intenção, a esses tipos de questionamento. Por isso, temos igreja que mais parece boate. Temos igrejas que as músicas, é difícil você diferenciar qualquer música secular do louvor que é entregue ao Senhor. Temos pastores que têm como principal objetivo ao subir do púlpito ganhar o carinho, amaciando o coração dos ouvintes. Temos igrejas que, para se adequar às ideias do mundo, como quem não viu tem que ver a pregação do pastor hoje de manhã. Eu vou só passar por alto por ela. Temos igrejas que ordenam pastoras, em detrimento do que diz a palavra do Senhor. Temos igrejas LGBT, cujo as ideologias de liberdade sexual são ensinadas. Enquanto a palavra do Senhor diz que pura e agradável ao Senhor é somente a relação heterossexual entre um homem e uma mulher. Recentemente eu recebi uma postagem que temos uma igreja, ordenaram a primeira pastora
transexual do Brasil. Que igreja? É o mesmo exemplo do marido. A igreja está se conformando à vontade da esposa. A igreja está se conformando à vontade. Só que o marido não é Jesus Cristo. O marido é o mundo. A nossa caminhada individual cristã também pode seguir esse mesmo roteiro e arriscado caminho. E é contra esse tipo de mal que Tiago vai nos advertir agora. Então vamos, enfim, à palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 6. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E eu estou lendo aqui na NVI. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos ler, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós humildemente estejamos submetidos a ela nessa noite, Senhor, e possamos ser cada vez moldados conforme a Tua vontade e a imagem de Cristo Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na mensagem anterior, quem esteve aqui conosco pôde ver, quando nós consideramos os versículos de 1 a 3 desse capítulo 4, que aqueles irmãos destinatários da carta, que são judeus, que estão dispersos, foram dispersos, eles não estavam vivendo em paz. Viviam em guerras um com o outro, em contendas, com o intuito de promover as paixões e os desejos que eles possuíam. Ou seja, eles desejavam algo e para alcançar aquilo que eles desejavam, entravam em guerra e em briga, em conflito entre os irmãos. Por causa desse sentimento maléfico, estavam se voltando uns contra os outros, de tal maneira que Tiago usa a palavra matar como uma ilustração de quão longe eles estavam dispostos a ir em busca da sua própria satisfação pessoal. Ficou redundante. Em busca da satisfação pessoal. Naquela ocasião, Tiago faz o quê? Vimos também domingo passado. Exorta a igreja a orar, em vez de matar. Mas ainda assim a oração daqueles irmãos também não estavam sendo respondidas, porque eles oravam buscando a satisfação dos desejos egoístas. Agora, na sequência que nós vamos considerar hoje, Tiago vai ensinar que há incompatibilidade total entre ter o coração no mundo, que é fruto desses desejos e ambições egoístas que ele já havia ensinado, e ter o coração no Senhor e nas coisas do reino. É isso que nós vamos ver. O primeiro ponto é o título da nossa mensagem: amizade exclusiva. Está lá no versículo 4, eu vou ler novamente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A primeira verdade interessante aí nesse texto é a observação da palavra que quem está lendo na NVI, que é o caso, está adúlteros, mas quem tiver na revista atualizada, acho que são as versões mais populares, está escrito infiéis. Mas o significado dessa palavra aí traduzida, ela tem o significado de mulher infiel. Então, no original, se nós fôssemos traduzir mais literalmente essa palavra, ao invés de dizer adúlteros, o sentido da palavra seria adúlteras, porque são mulheres infiéis. Agora, é claro que Tiago não está destinando esse texto a mulheres que traem seus maridos. É preciso compreender essa palavra de forma figurada. Lembrem, como nós já repetimos aqui algumas vezes, que os destinatários desta carta eram cristãos que tinham vindo do judaísmo e haviam se espalhado após a perseguição. Por isso estavam dispersos. E o judeu estava acostumado
a aplicar, a entender o relacionamento com Deus como um matrimônio, em que Deus era o marido e seu povo era a esposa. Esse é o entendimento que o judeu estava acostumado. É por isso que quando Tiago diz assim, mulheres infiéis, ele sabe do que Tiago está falando. Quer ver um exemplo disso, desse entendimento judaico? Está lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, o profeta: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera e os filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Era uma linguagem que o povo estava acostumado, mas era uma linguagem também que foi usada por Jesus Cristo. Olha o que diz nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 39. Ao se dirigir aos fariseus e saduceus e intérpretes da lei, Jesus usa essa mesma expressão. Ele diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 39. Ele respondeu, Jesus, uma geração uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, uma geração perversa e adúltera. O adultério, no caso então, é proveniente da parte da noiva, a igreja, para com o marido, Jesus Cristo. É por isso que Tiago usa essa expressão. Paulo apresenta essa ideia do casamento de Jesus Cristo com a igreja em inúmeras passagens. Eu vou destacar aqui uma, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. E é por isso, pelo aquele caminhar em adultério, agora a gente entende essa palavra, mulher infiel, adultério, que Tiago diz na sequência do nosso texto, pode voltar lá para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Por isso que Tiago diz na sequência, ele faz uma pergunta. Ele diz assim, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Notem que aqui não é uma pergunta retórica, mas, como Tiago usa inúmeras vezes, mas é uma pergunta que a resposta é intuitiva. Que esposo, e ele está falando nesse contexto matrimonial, que esposo permite que a sua esposa tenha um relacionamento ilícito com outro homem? Quem é o esposo que permite isso? Ou então, o que pensar da esposa que renuncia ao amor matrimonial para se envolver em relações com outros homens? É terrível, certo? Assim, qual será então a reação de Deus quando um crente se apaixona pelo mundo e quer se conformar a ele? É isso que o Tiago está dizendo. É tão grave como a quebra da fidelidade no casamento, é tão grave quanto o crente que quer se envolver com as coisas do mundo. Para responder essa pergunta, o quão grave é, precisamos refletir um pouco sobre o significado da palavra mundo nesse texto. Porque se nós não analisarmos o significado aqui da palavra mundo, nós podemos criar um erro do lado oposto, que é aqueles que acham que o cristianismo deve ser vivido como em um mosteiro, em um afastamento total da cultura. Mas não é esse o ensinamento bíblico. A palavra mundo aqui, ela pode ser melhor descrita assim: o sistema da humanidade como um todo,
suas instituições, estruturas, valores e costumes organizados sem Deus. Em que muitas dessas estruturas ofendem a Deus. Não quer dizer que nós, cristãos, não podemos nos envolver com a cultura, gostar de uma boa música, assistir um bom filme. Não é isso. Isso é tolice. Mas nós devemos ter critérios. O crente tem que ser criterioso no envolvimento com o mundo. Ah, e quais são os critérios? Está aqui, os critérios. Um exemplo dado por Paulo de alguém que cedeu a essa pressão de amar mais o mundo a seguir a Deus, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Um homem chamado Demas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Olha o que Demas fez. Olha o testemunho que Paulo dá desse homem. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pois Demas, amando este mundo, e quem tem a versão revista atualizada está amando este século, mas o significado é o mesmo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Ou seja, qual é o problema? É quando essas benesses e esse pensamento do mundo é o que nos direciona. Quando nós somos direcionados por os nossos desejos e ambição egoístas, que nós já é o pano de fundo dessa seção de Tiago. Quando nós buscamos conforto, quando nós buscamos sucesso, buscamos dinheiro, desejo de aceitação pelo mundo, honra e outras coisas eminentemente pecaminosas. É quando nós buscamos essas coisas e isso nos direciona e nos guia. Porém, Tiago é energético em dizer que uma pessoa não pode ter amizade com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Por isso que é uma amizade exclusiva. A verdade é que o mundo não tolera os amigos de Deus. Muitos que se dizem discípulos de Jesus Cristo querem abraçar os ensinos do mundo. E sempre somos vistos como aqueles que querem se isolar, que são radicais, que não aceitam. Mas quando, na verdade, os ensinos de Cristo não são aceitos no mundo. Nós não poderemos ser amigos de Deus e do mundo ao mesmo tempo, salvo se formos infiéis e suscetíveis, como vimos no caso da esposa na introdução. A igreja ou líderes que fazem de tudo para agradar pautas progressistas, que fazem de tudo para agradar pautas que enchem o coração de desejo de riquezas, que alimentam os nossos desejos pessoais, essas igrejas podem trazer muitos membros. Nós vemos aí inúmeras que estão repletas de frequentadores, dizimistas fiéis. Quanto dinheiro não deve ter essas igrejas? Mas ali naquela igreja, que amizade está sendo gerada? Com o mundo ou com Deus? Logo, também é verdade que Deus considera que quem é amigo do mundo, e a consequência direta de ser amigo do mundo, é um inimigo de Deus. Por isso Tiago diz, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E aí são duas amizades que estão diante de nós. Ou queremos ser amigo do mundo, ou queremos ser amigo de Deus. John Knox, reformador do século XVI, ele diz uma frase interessante que pode nos ajudar a definir a que amizade nós vamos seguir. Ele disse assim: um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria, mas aquele que se depara com Deus como seu inimigo está sozinho, pois o mundo não pode ajudá-lo. O autor de Hebreus, ele vai mais fundo. Ele diz assim:
Hebreus capítulo 10, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Algumas lições sobre essa questão de amizade que Tiago está falando aqui são importantes. A amizade com o mundo, ela é exclusiva. Não podemos adorar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Quando você ama e busca satisfazer a sua situação e interesses pessoais acima de Deus e sua vontade, não é possível. Outra coisa, a amizade com o mundo, se você é cristão, ela nunca vai ser recíproca. Olha o que o Evangelho de João nos revela. João capítulo 15, 18 e 19. Nosso Senhor Jesus Cristo falando. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Aqui só tem uma opção. Ou somos cristãos e nosso comportamento incomoda o mundo, ou somos do mundo e o mundo nos ama. Agora, vem a pergunta difícil, a começar por mim. Você é reconhecido por amar o mundo ou amar a Cristo? Não é o que você diz. Eu creio que todo mundo vai responder aqui dizendo Cristo. Não é o que você diz. É o que os outros enxergam em você. O que tem mais valor na sua vida? O problema, além de ser inimigo de Deus, é que se nós, como cristãos, ao refletirmos, chegarmos à conclusão de que amamos o mundo, temos amado mais o mundo, existe um perigo gravíssimo. O perigo de Deus não está em nós. Não sou eu que estou dizendo isso. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que dura palavra, que dura palavra. Deus ama os que lhe amam. Lembrem que é o próprio Deus que coloca em nós esse amor. Eu só posso amar a Deus porque Deus transforma o meu coração de forma que eu seja capaz de fazer isso. E aqui há um sinal de alerta. Devemos observar esse comportamento. É importante que nós amemos a Deus. De vida prática, nós é muito fácil nós sentirmos e expressarmos o nosso amor pelo nosso cônjuge, ou pelo nosso filho, ou pelos nossos pais, ou pelos nossos amigos. Mas como nós temos expressado o nosso amor para com Deus? É um sinal de alerta, mas também um grande encorajamento. Pois se amamos a Deus, então nosso coração tem que andar cheio de alegria, tem que andar confortado, encorajado, porque sabemos que temos um Deus fiel e zeloso que nos ama. Se eu amo a Deus, olha o que eu estou dizendo, se eu tenho no meu coração amor com Deus, significa que Deus nos ama. Que precioso é isso! É tanto amor, não é amor de amigo de família não, esse amor de Deus é diferente, é tanto amor que Deus move o mundo, olha como é irônico, para fazer coisas boas para aquele que Ele ama. Sabemos, Romanos 8, 28, eu acho que a NVI, nesse caso aqui, traduz bem aqui o que eu quero dizer. Sabemos que Deus age, ou seja, Deus é ativo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que amizade preciosa! Se eu amo a Deus, então o mundo, Ele move para o meu bem. Notem que esta verdade é base para toda a nossa vida.
deve passar por nós como um crivo, na igreja, no trabalho, na empresa, na família e etc. O segundo ponto, e agora eu peço que os irmãos, por favor, me ouçam com atenção nesse segundo ponto aqui, que é um versículo meio difícil. O segundo ponto é o versículo 5º, espírito ciumento. Diz assim, Tiago 4, versículo 5. Vocês acham que é sem razão, e eu estou lendo na NVI, a versão é importante aqui. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Como habitual, o que Tiago está fazendo aqui no versículo 5? Ele vai citar as Escrituras para provar o seu argumento. A dificuldade para nós, no entanto, é que essa primeira referência citada por Tiago aí no versículo 5, que eu acabei de ler, nós não conhecemos, não eu, mas assim, vários comentaristas que eu pesquisei, nós não sabemos qual é exatamente a que texto do Antigo Testamento Tiago está se referindo. Esse é então um dos textos mais intrigantes e talvez mais difíceis de toda a epístola, porque ainda tem uma questão quanto à tradução aqui. Só que para nós, não importa esses pormenores quanto à origem e tradução, mas buscar o sentido exato do que Tiago está falando. Então nós vamos caminhar nessa direção. Porém, existe um outro problema que esse sim, para que nós possamos compreender o texto, necessita de uma atenção especial. Quando Tiago faz a seguinte pergunta, o Espírito que Ele fez habitar entre nós, cita a seguinte pergunta, o Espírito que Ele fez habitar entre nós tem fortes ciúmes? A que Espírito Tiago se refere? Ao Espírito Santo ou ao Espírito humano? E aqui, é por isso que é tão complicada essa passagem. Se você está com a Bíblia na versão revista e atualizada, ou até mesmo na NVI que eu estou usando, você vai ver que a palavra Espírito está com E maiúsculo. Então, a princípio, Tiago estaria se referindo ao Espírito Santo. Porém, tem uma dificuldade adicional com esse entendimento. Nenhuma outra parte da carta, se você ler toda a carta, em nenhuma outra parte, Tiago faz referência ao Espírito Santo. Tudo bem, vamos superar essa primeira dificuldade. Outra dificuldade é que se fosse o Espírito Santo que Tiago estivesse se referindo, ainda assim, ele deveria aparecer em outras passagens. Só que, como eu já disse, nós vamos superar isso daí. Porém, tem um problema ainda maior. A última parte do versículo 5 diz assim, que esse Espírito que Ele fez habitar entre nós tem fortes ciúmes. E aqui está o X da questão. O Espírito, ao qual nós estamos vendo aqui, à luz da palavra se refere ao Espírito Santo ou ao Espírito humano, ele diz que tem fortes ciúmes. Essa expressão tem fortes ciúmes pode ser traduzida com o Espírito que Ele fez habitar entre nós tem grande inveja, ou tem inveja. E aí já começa a ficar um pouco mais difícil essa interpretação. Porque se esse Espírito é sujeito a tão forte inveja e ciúmes, são duas ações que geralmente, na maioria absoluta, em todos os textos que eu pesquisei, pelo menos, eles trazem uma conotação de ato pecaminoso. O que ficaria na contramão do contexto. Lembrem que como pano de fundo, Tiago está tratando justamente da inveja e da ambição. E agora ele está dizendo que o Espírito Santo tem inveja. Fica um pouco mais difícil. No Novo Testamento, a palavra inveja, que também pode ser traduzida por fortes ciúmes, é sempre relacionada a um ato humano e pecador. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 29. Diz assim,
tornaram-se, Romanos capítulo 1, versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja. Aí continua, homicídio, etc. Mas estão cheios de inveja, se referindo ao espírito humano. E mais, se nós avançarmos mais na análise desse tema, lá em Gálatas, quando Paulo vai justamente tratar as obras, o fruto do Espírito e as obras da carne, ele também vai colocar essa ação, esse agir invejoso, como uma obra da carne, e não como um fruto do Espírito. Diz lá Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. É uma obra da carne humana. Notem que é um ensino da Bíblia que esse sentimento dificilmente vai se relacionar ao Espírito Santo de Deus. Mas, se alguém aqui tem a versão da nova tradução na linguagem de hoje, notem que esse texto ele é traduzido de uma forma mais forte, que eu vou ler aqui para os irmãos, que aí já vai mostrar mais, não parece ser o Espírito Santo aqui. Para mim, essa tradução, ela captou o sentido do texto. Olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 5, agora nessa nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. E agora Tiago vai citar a passagem. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Não, aí não dá mais para atribuir ao Espírito Santo de Deus. Aí vem aquela pergunta: poxa, mas por que na minha Bíblia está em maiúsculo? Porque geralmente se coloca em maiúsculo quando se refere ao Espírito Santo, Deus, etc. Mas aqui vai uma coisa técnica. A editoração da Bíblia, ou seja, a divisão das passagens, dos trechos, o que vai maiúsculo, o que vai minúsculo, a divisão em capítulos, nada disso é inspirado. O texto bíblico inspirado, o original, era escrito, não tinha versículo, era escrito como uma carta. Todo esse trabalho que os tradutores fazem é para nos ajudar a compreender melhor, a saber onde é que estão as divisões das seções e tal, mas ele não é inspirado. Tanto que essa nova tradução que eu acabei de ler, o Espírito já aparece em letra minúscula. Quem tem a Bíblia do John MacArthur comentada, que eu imputo que é o melhor comentário que Bíblia comentada, que o pastor já deu muitas aqui na igreja, eu acho que até recentemente deu para várias famílias aqui, você vai ver lá, que quando ele vai comentar esse texto, ele diz que aí não se refere ao Espírito Santo, mas o Espírito humano. Então, depois de toda essa dificuldade, fica claro que o espírito humano é tendencioso a ter fortes ciúmes e inveja. E agora faz todo sentido com o contexto por trás, que Tiago está advertindo quanto à amizade com o mundo. O que é amizade com o mundo, senão eu querer as mesmas coisas que o mundo oferece? A lição, então, prática agora, com esse entendimento que nós podemos tirar, é o reconhecimento da nossa condição de pecador, cheio de cobiça, cheio de inveja. O espírito do homem natural caído, ele é assim. E nós, crentes, temos que lutar, que nós temos esses sentimentos também. Não somos mais escravos. Fomos libertos por Cristo. Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados. O pastor falou hoje aqui de manhã. Só que o perigo é que nós sempre estamos buscando mais. Sempre estamos buscando mais do que temos. Sempre estamos buscando mais do que o outro tem. Você já se deparou com a situação de você ter uma necessidade a partir do momento que você conhece algo? É incrível. É incrível. Quando ninguém tinha smartphone, ninguém tinha necessidade de ter smartphone. Hoje tem
Eu vou patentear isso não. Hoje todo mundo tem necessidade de ter smartphone. Hoje nós já temos outra necessidade. Todo mundo quer que o seu emprego... A pessoa procurou emprego há um tempão, orou o Senhor abriu a porta. Aí a pessoa vai trabalhar. No outro dia ela já está desejando outro, maior. Por quê? Porque a mentalidade não é de usar o emprego para a glória de Deus. É usar o emprego para a sua glória. Essa é a realidade do espírito humano. Nós podemos ver desde a mais tenra idade os bebezinhos. Quem é mãe e pai já de bebezinho agora, ou que já teve bebezinho, sabe o quanto crianças, desde bebezinhas, são invejosas. Vê o brinquedinho do outro, quer. Tem 10 brinquedos, mas quer o do outro. Não é verdade? Não é assim o espírito humano? Que bom que o texto não termina aqui. E a gente vai continuar para o ponto 3º. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha como agora o texto vai fazer um sentido completo. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Concede graça aos humildes. Observem o contraste da palavra mais. Quem tem na revista e atualizada é a palavra antes, que tem o mesmo significado. Agora faz muito mais sentido. Se é o espírito humano que é cheio de desejos violentos, ou cheio de desejo ciumento e invejoso, que habita no homem, nós estávamos perdidos. Mas Ele, Deus, nos concede graça maior. Deus vem a nós por meio de um amor redentor de seu Filho Jesus, que é cheio de graça. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que os pecados fossem conhecidos, para que o espírito humano, e eu já estou aqui insertando, para que o espírito humano fosse conhecido. Mas onde aumentou o pecado, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Na sequência, Tiago vai citar outro texto para sustentar a sua doutrina. Ele diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, se opõe aos invejosos, se opõe aos ciumentos, se opõe àqueles... Ele não diz tudo isso, é o que eu estou dizendo. Deus se opõe àqueles que querem satisfazer seus desejos, suas ideologias, mas concede graça aos humildes. Só que dessa vez nós sabemos a que texto Tiago se refere. Provérbios 3:34, quando diz: Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Talvez esse texto fosse uma palavra de grande circulação na igreja primitiva, porque o apóstolo Pedro vai citar novamente esse texto. E olha como ele já muda um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Ele diz: da mesma forma, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eis a diferença entre a pessoa que está com o coração cheio de orgulho e aquela que vive humildemente na dependência de Deus. Deus detesta olhos altivos, Provérbios 6:17. Abomina aquele que tem coração arrogante, Provérbios 16:5. A soberba causa contendas, o orgulho causa contendas, Provérbios 13:10. E leva à ruína do homem, Provérbios 16:18. Veja, então, meu irmão, que Tiago está direcionando a igreja a um coração diferente. Não é um coração que está buscando
se conformar com as coisas do mundo, mas um coração que se humilha diante do Senhor. Uma linda passagem do profeta Isaías, que eu queria que os irmãos pudessem marcar. Escutem essa palavra e entendam que é Deus falando com vocês. Olha o que diz Isaías capítulo 66, versículo 2. Profeta Isaías capítulo 66, versículo 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Aí olha lá. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. É esse que Deus estima. Aquele que não está preocupado em conformar a igreja com o mundo, não, mas que treme diante da palavra do Senhor. Que o temor, em primeiro lugar, é o que o Senhor prescreve. Eu quero ser amigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Na medida, e vou aplicando e já vamos caminhando para a conclusão, na medida que conhecemos a palavra, a cada canto dela salta a nossa dependência da graça de Deus. Que bom que é assim. Que bom, meu irmão. Se eu dependesse de mim, eu estava ferrado. Esse tem que ser o nosso sentimento, não porque, eu tenho que me humilhar, porque Deus disse que eu tenho que humilhar. Não, porque é verdade. Você sabe, ninguém no mundo sabe melhor do que você o quanto você é pecador. Mas nós dependemos da graça de Deus, e que bom que é assim. Na medida que conhecemos a nossa situação terrível, mais nós nos alegramos em Cristo. Porque é pela graça, é de graça nós recebemos. Se nós somos invejosos e ambiciosos, mas nos arrependemos do nosso pecado e nos entregamos a Jesus Cristo, é graça sobre nós. O pecado abundou, mas superabundou. A graça cobre todas as coisas para aqueles que confessam a Cristo. Se humilhe diante do Senhor e a graça de Cristo vai superabundar na sua vida. Afinal, Ele concede graças aos humildes. Quem treme diante da palavra de Deus e vive buscando a direção dada por Deus, ama a Cristo e não tem interesse em se conformar com o mundo, mas é em primeiro lugar e acima de tudo, amigo de Deus. Quem é seu amigo, meu irmão? Até aqui é o mundo? Pois então aproveite a oportunidade. Ore ao Senhor e diga: eu não quero mais ser amigo desse mundo, eu quero ser amigo de Jesus Cristo. Deus não recusa a amizade daqueles que lhes buscam humildemente. Afinal, como citou Tiago, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em nome de Jesus, amém.